Bom dia a todo mundo, bom dia mesa, obrigado pela organização do congresso, pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Nesses próximos minutos, 20 minutos, eu fiquei encarregado de falar para vocês sobre o futuro da PrEP, quais os avanços e quais os desafios. Como conflito de interesse, vai mouse... Como conflito de interesses, eu declaro que já recebi patrocínio para participar de congressos, advisory boards e ministrar aulas de Gilead, Blanver, Janssen, GSK e Ministério da Saúde. E que, para essa apresentação de hoje, não há conflitos de interesse. Quando eu recebi o tema, eu comecei a pensar como que eu vou falar sobre esse assunto. Aí eu pensei que um bom roteiro poderia ser o seguinte. Em relação à prevenção do HIV, onde estamos, onde queremos chegar e como será o caminho até lá. E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês, tendo a PrEP como foco. Começando pelo onde estamos, eu agradeço muito ao Valdez, que já deu uma boa introdução para essa parte da apresentação. Estamos num Brasil que tem uma epidemia ainda muito concentrada do HIV, enquanto a população geral tem uma prevalência de 0,4%, a gente tem entre homens gays e bissexuais uma prevalência de 18,4%, a média de 18 capitais, nesse estudo feito recentemente. São Paulo bateu o recorde já com 24,8% de prevalência. 24,8%, 18%, são números que assustam, mas o que me assusta é a tendência. Percebam que, com o passar do tempo, a gente vê uma prevalência que aumenta em HSH. E os primeiros dados que a gente tem de mulheres trans já passam de 30%. Então, uma epidemia super concentrada que não está desconcentrando. E quando a gente olha para a taxa de detecção de casos de HIV no Brasil na última década, ela se mantém mais ou menos estável, em torno de 40 mil novos casos todos os anos, e no boletim epidemiológico de 2021, o que a gente viu foi que cai, de repente, o número, mas o próprio boletim fala, não se animem, isso deve ter sido por causa da Covid, não deu para juntar os casos, contar, então temos uma epidemia que continua crescendo ali com um ponteiro nos 100 km por hora. Mas parece que desde a chegada da PrEP, em 2018, em alguns lugares isso já começa a mudar. No Brasil, como o Valdez falou, desde 2018, a gente já teve mais de 64 mil pessoas que iniciaram PrEP. Isso parece ser bem legal, mas quando você pensa como é que está a distribuição desses usuários de PrEP, não é tão legal assim, porque é completamente desigual. Dos 64 mil, quase metade foram no estado de São Paulo. E a gente tem estados do Brasil, que eu não preciso citar aqui, que agora, desde 2018 até hoje, colocaram menos de 100 pessoas em PrEP. Então, quando a gente vê essa distribuição desigual, dá para entender por que a taxa de detecção de casos de HIV no município de São Paulo, que desde a década de 80 só crescia, de repente, a partir de 2018, começa a despencar. Entre 2018 e 2020, a gente teve uma queda de 36%. Aí eu peço para vocês pensarem, será que a partir de 2018 as pessoas começaram a usar camisinha? Não, né? Eu prefiro entender que a partir de 2018 a gente colocou em prática, aqui no município de São Paulo, aquela abordagem da prevenção combinada de HIV, que entende que pessoas que não conseguem usar camisinha precisam de estratégias adicionais, como, por exemplo, a PrEP. E eu pego esse gráfico aqui do Ministério de São Paulo para começar a falar do segundo tema aqui da aula, de onde queremos chegar. Legal que tenha caído 36%, seria mais legal ainda se acontecesse isso, né? Se zerasse. E aí eu pergunto de novo para vocês, será que para acontecer isso e zerar, é só esperar? A gente não precisa fazer mais nada e entre 2018 e 2020 caiu 36%, a gente espera mais 2 ciclos desses, a gente vai ter 0 casos de infecção? Não, infelizmente não é isso. E a gente percebe, já começo falando aqui, olha, que a queda, ela não é igual para todo mundo. Ela é bem maior para homens. Por que que isso foi desse jeito? Porque
o acesso à prevenção combinada no município de São Paulo não foi igual. A gente precisa de mais acesso, precisa de mais adesão, porque mesmo quem tem acesso pode não estar aderindo bem. O Valdez mostrou que metade das pessoas quase que iniciaram PrEP desde 2018 abandonaram a PrEP no meio do caminho. Talvez comprimidos diários não sejam a melhor forma de prevenção para eles. Precisamos de mais acesso. Vejam como que está a distribuição desses usuários de PrEP no Brasil. Primeiro, a gente tem quase 57% dos usuários brancos e amarelos, num país que tem uma maioria da população negra. A gente tem 72% dos usuários de PrEP com nível superior, e a gente tem 84% dos usuários de PrEP, homens gays e bissexuais. Eu não estou querendo nem dizer aqui que homens brancos com nível superior e homossexuais não devem tomar PrEP. Ao contrário, que bom que eles estão conseguindo chegar. O que eu quero aqui apontar é que a gente tem um verdadeiro oceano de pessoas que poderiam estar se beneficiando e não estão. Por isso o acesso. Algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde para tentar ampliar esse acesso, por exemplo, é a permissão da prescrição multiprofissional da PrEP, não só por médico, mas também por enfermeiros, farmacêuticos, né? Isso é muito legal, porque onde não tem médico ou onde o médico está sobrecarregado, a gente tem como outro profissional fazer esse atendimento. Outra coisa é a simplificação da rotina da PrEP. Esse daqui é a nova versão do PCDT de PrEP, que acabou de sair da Conitec, que já vai ser implementado, e, entre outras coisas, a gente tem uma diminuição da frequência de testagem de alteração renal, a gente tem uma ampliação da indicação de PrEP, não só para aqueles 4 grupos, homens gays, mulheres trans, trabalhadores do sexo, qualquer pessoa vulnerável vai poder acessar, e também adolescentes poderão acessar. Isso é muito legal. E outra coisa é a telesaúde, que chegou para ficar, né, aqui no Brasil. O CRT já está fazendo, né, um experimento de atendimentos por teleconsulta. Algumas das consultas dos usuários de PrEP são virtuais, ou outras iniciativas, como aqui a Bem Libre, convido que conheçam, numa parceria com a Secretaria da Saúde, já está oferecendo atendimento de PEP e delivery da medicação onde a pessoa estiver. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma ampliação do acesso. Mas, mesmo que a pessoa acesse, ela pode não estar conseguindo aderir àquele método de prevenção, àquela PrEP. E, por isso, novas posologias e novas drogas são muito bem-vindas e já estão aí a caminho. Vamos falar um pouco de como será o caminho até lá. Já temos no caminho disponível, por exemplo, a PrEP sob demanda, que utiliza o mesmo comprimido da PrEP diária de tenofovir e entristabina, mas tomado com outra posologia. 4 comprimidos em 3 dias, 2 antes da relação sexual, de 2 a 24 horas antes, e os 2 depois, 1 por dia nos 2 dias seguintes da relação sexual. O primeiro estudo que avaliou isso foi o Hypergay, estudo francês, publicado em 2015, que comparou tenofovir e entristabina com placebo. E eles mostraram que houve uma redução de 86% na incidência de HIV, olhando para o braço antirretroviral quando comparado com o braço placebo. Os 2 casos do braço antirretroviral que se infectaram não tinham droga detectável no sangue, não estavam tomando nada. Depois dessa fase randomizada com placebo, o Hypergay teve uma fase aberta, que incluiu 361 participantes que toparam continuar no estudo, em que todo mundo tomava antirretroviral, ninguém estava tomando placebo. E mais do que isso, esses 361 participantes sabiam que, se tomassem direitinho, estariam protegidos. E por isso que, nessa fase randomizada, a redução foi ainda melhor, foi de 97%. Você saber que, se você fizer direitinho, vai te trazer benefício, é muito importante, e isso muda o comportamento da pessoa da fase randomizada com placebo para a fase em que ele sabe o que ele está tomando. Depois disso, ainda teve aquele estudo Prevenir, que o Valdez mostrou, que dava opção para a pessoa tomar ou diária ou sob demanda a PrEP, e com isso tudo, a OMS começou a recomendar a PrEP sob demanda em 2019.
Então, vejam que não é mais tão recente, assim, já 2019 para cá, eles passaram 3 anos. E aqui no Brasil a gente não fala de PrEP sob demanda ainda de forma oficial, né? PrEP sob demanda é recomendado para homens gays e bissexuais, não para mulheres cis, porque não foi estudado em mulher cis. Mas a OMS já recomenda 2-1-1 como uma PrEP possível e eficaz para quem escolher essa forma de prevenção. Mas novas formas de prevenção também estão a caminho, como, por exemplo, aquelas que utilizam medicamentos de longa duração. Esse é o futuro da PrEP. Ninguém mais quer tomar comprimido diariamente ou antes e depois da relação sexual nos próximos anos. As pessoas vão buscar por coisas mais cômodas, mais fáceis de usar. E medicamentos de longa duração são um caminho perfeito para isso. O que já está mais avançado nessa estrada é o uso do cabotegravir, que é um antirretroviral da classe dos inibidores de integrase, uma molécula muito parecida com o dolutegravir, só que injetável, intramuscular, aplicado no glúteo. As 2 primeiras injeções têm um intervalo de 1 mês e, a partir de então, de 2 em 2 meses. Existe um intervalo de mais ou menos 1 semana que a pessoa pode atrasar ou adiantar, e se ela atrasar muito as injeções, tem que fazer as 2 primeiro de novo, com intervalo de 1 mês. Cabotegravir, ele já foi estudado em 2 estudos muito legais, dos quais nós participamos, nós, o Valdez, o pessoal do Rio de Janeiro. O primeiro deles foi o HPTN 083, que, entre homens gays e bissexuais e mulheres trans, comparou cabotegravir a cada 2 meses com tenofovir e entristabina comprimidos diariamente. E o que foi verificado foi que os 2 braços tiveram uma prevenção muito, muito boa contra o HIV. Só que quem estava no braço do cabotegravir teve 66% menos infecções do que quem estava no braço do tenofovir e entristabina. E isso foi suficiente para dizer que o cabotegravir é superior ao tenofovir e entristabina como prevenção de HIV. Por que superior? Na verdade, qualquer uma das 2 medicações, quando tomadas corretamente, vão funcionar muito bem para proteger. Mas, se eu vejo uma pessoa aqui hoje, um paciente, e falo, está aqui 2 frasquinhos de tenofovir e entristabina, até daqui a 2 meses. Para que ele esteja protegido, eu dependo que ele tome os comprimidos com boa adesão. Já, se eu vejo um paciente hoje, dou uma injeção nele de cabotegravir e falo, até daqui a 2 meses, acabou. Eu não dependo mais nada de ação dele. O remédio já está lá. Essa é a superioridade do cabotegravir. Isso é muito interessante. Quer dizer que o cabotegravir é a solução de todos os problemas? Não. Quer dizer que temos mais uma opção para a prevenção do HIV, além da camisinha, além da PrEP comprimidos diários e além da PrEP sob demanda. Esse estudo incluiu homens gays e mulheres trans, mas o HPTN 084 foi um estudo irmão, eu gosto de chamar assim, que teve o mesmo desenho, tudo igual, mas incluiu mulheres cisgênero heterossexuais na África, que tem uma epidemia concentrada nessa população. E o que o HPTN 084 mostrou foi que a redução na incidência vista no braço do cabotegravir foi ainda maior, foi de 89%. Isso é incrível. Então, nos Estados Unidos, o cabotegravir já está aprovado desde dezembro para uso como PrEP. Aqui no Brasil, a gente está em passo de espera. Só que outras medicações de longa duração também estão aí a caminho. O islatravir é um inibidor da translocação da transcriptase reversa, o único medicamento dessa classe, e ele conseguiu mostrar em estudos anteriores que, tomando um comprimido por mês, a pessoa consegue manter nível sérico de islatravir. Até já estava começando a ser incluído participantes num estudo de fase 3 que comparava islatravir, um comprimido por mês, com tenofovir e entristabina diário, mas por um problema identificado em usuários de islatravir que tiveram uma queda de contagem de CD4, a inclusão dos estudos de islatravir, por enquanto, foi interrompida. Mas o sonho que a gente tinha era que, ele funcionando, a gente poderia até usar o islatravir
por via implante subcutâneo, trocado uma vez por ano. Olha que coisa incrível que seria. Em relação ao islatravir, a gente está aguardando para ver o que vai acontecer, mas é uma medicação extremamente promissora para prevenção. Temos também o lenacapavir, que é o inibidor de capsídeo viral, que o que ele tem de legal é que ele é aplicado por via subcutânea e a cada 6 meses. Uma aplicação semestral mantém nível sérico entre as aplicações. O lenacapavir também teve um probleminha que já foi solucionado em relação às ampolas em que ele vinha anteriormente, e a gente voltou a poder agora incluir participantes no estudo de fase 3, que vai comparar lenacapavir subcutâneo semestral com tenofovir e entristabina diários. Além disso, a gente tem a PrEP em anéis vaginais, que tem o uso da dapivirina, que é um antirretroviral da classe dos não análogos, que é pouquíssimo absorvido pela mucosa, e é um anel vaginal que é trocado mensalmente. E ali, na mucosa vaginal, havendo a presença do antirretroviral, a hipótese era que a mulher estaria, ou o homem trans, estaria mais protegido da infecção por HIV. Os estudos mostraram que quem usa direitinho a dapivirina, o anel de dapivirina, teve 65% menos infecções, e agora, o que a gente já está em fase de estudo, são os anéis duais, que têm dapivirina e antirretroviral, e com um uso mais prolongado, trimestral, por exemplo. Isso daí também é uma linha incrível de pesquisa, sobretudo nos lugares que tem uma epidemia de HIV concentrado em mulheres cisgênero heterossexuais. Agora, pensando em desafios, eu peço para vocês tentarem lembrar como é que foi a chegada da PrEP a essa mandala da prevenção combinada. Não foi fácil. Acabei de dizer para vocês que existe estado do Brasil que 3 anos depois do PCDT de PrEP ser disponibilizado, não colocou nem 100 pessoas, num estado inteiro. Então, temos vários desafios, um deles, dos mais importantes, somos nós, profissionais de saúde. Eu adorei no slide de conclusão do Valdez que ele falou, não odeia a PrEP, e é isso que eu sinto. Tem muita gente que odeia, que é contra, não quero, porque não quero. Porque os dados são todos muito bons, como o Valdez mostrou, como eu estou mostrando aqui, e como vamos mostrar mais para frente. Mas apenas os lugares que conseguirem colocar a prevenção combinada em prática, como São Paulo está fazendo. Lembrando que o melhor método de prevenção para cada indivíduo é aquele método que o indivíduo entende como funciona, é capaz de usar de forma correta e constante e escolhe usar. É ele que escolhe, não é o Ministério, não sou eu. Nosso papel como profissional de saúde é mostrar o cardápio para eles, o que você consegue usar aqui. E o papel dele é gerenciar os seus riscos e dentro daquele contexto de vida que ele está passando, o que é que ele vai conseguir usar direitinho, né? Ter essa percepção é fundamental para a gente conseguir chegar aonde queremos chegar. Ficamos por 40 anos achando que a camisinha ia ser o único método de prevenção que ia funcionar. Agora, concordo, a gente está vivendo uma euforia da PrEP, mas temos que lembrar que o melhor método não é nenhum nem o outro sozinho, é aquele que o indivíduo usa. Muito obrigado pela atenção de vocês.